Bem-vindo ao Poções Diárias de Sabedoria. Hoje vamos compreender juntos mais um versículo da Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz e houve luz. Este versículo nos ensina que a criação ocorre pela palavra de Deus. A luz simboliza ordem, vida e revelação, sendo o primeiro elemento organizado no meio daquela desordem que vimos antes. E aqui existe um princípio que atravessa toda a narrativa da criação. Tudo começa com uma voz. Deus não cria primeiro com as mãos, não cria com esforço físico, nem através de um processo demorado. Ele cria com a palavra. E isso revela um padrão espiritual profundo. O invisível responde o que é declarado. Haja luz não é só uma frase divina, é um princípio de funcionamento da realidade. A luz não negocia a sua existência com as trevas. Ela simplesmente responde à voz que a convoca. Entre o que é falado e o que se manifesta, existe uma conexão direta de criação. Isso muda completamente a forma como a gente entende a nossa própria fala. Ao longo de toda a criação, existe uma repetição intencional. E disse Deus, e houve. É aqui que entra uma consciência espiritual muito forte. Nós não fomos criados apenas para observar o mundo e aceitar o caos, mas para participar dele através da palavra. Existe algo na verbalização que organiza o que está dentro e o que está fora. Não é à toa que em toda a Escritura a linguagem nunca é neutra, a fala sempre direciona. Quem apenas descreve a realidade atual continua prisioneiro dela. Isso não é sobre negar o que existe. Não é fingir que a dor ou o vazio do versículo anterior não são reais. É sobre não permitir que o que existe hoje seja o último nível da sua fala. Talvez Deus tenha nos dado o dom da palavra não apenas para comunicar o que sentimos, mas para alinhar o que sentimos com o que Ele está construindo. Quando o texto diz, haja luz, ele revela que existe um tipo de voz que não serve apenas para descrever o cenário escuro. Ela participa ativamente da formação de um novo dia. A fé aqui aparece como esse alinhamento com a realidade do céu antes dela se manifestar na terra. Deus chama o que ainda não existe como se já existisse. E isso nos ensina que viver pela fé é escolher primeiro agradar a Deus e não aos homens ou às pressões da terra. Porque quando o céu vem em primeiro lugar dentro de nós, a nossa vida passa a concordar com aquilo que Deus está criando, mesmo antes de vermos com os olhos naturais. A luz aqui também revela um princípio prático para a nossa vida. Deus não apenas cria a luz, Ele nos ensina a viver na luz. A luz representa consciência, clareza e entendimento antes da ação. Quando Deus diz, haja luz, Ele está mostrando que nada deve ser vivido no escuro da pressa, da ignorância ou da emoção, mas tudo deve ser iluminado com sabedoria. Assim como a luz revela o que está escondido, sujeira, desordem, perigo ou caminho, também somos chamados a trazer luz para tudo o que fazemos.
Pensar antes de agir, buscar conhecimento, observar com atenção, refletir, aprender e só então caminhar. Viver com luz é não agir no automático, mas com discernimento, deixando Deus iluminar cada área da vida para que nada seja construído sobre confusão, mas sobre entendimento. Oremos. Senhor Deus, cuja palavra tem o poder de dar forma ao que está vazio e iluminar o que estava em trevas. Eu me coloco diante de Ti hoje. Entendi que o invisível responde ao que é declarado e que Tu me deste o dom da palavra para cooperar com os Teus processos de criação e organização. Pai, perdoa-me pelas vezes em que usei a minha boca apenas para descrever o caos ao meu redor. Perdoa-me por agir como um tolo que apenas repete o tamanho do problema, retendo a desordem dentro e fora de mim através da murmuração. Hoje eu recebo a consciência espiritual de que a minha linguagem nunca é neutra. Eu te peço, Senhor, ensina-me a alinhar a minha fala com aquilo que Tu estás construindo na minha vida, e não com as trevas que ainda tentam me cercar. Mesmo que o meu presente pareça confuso, eu escolho verbalizar a Tua paz. Mesmo que eu sinta o vazio, eu escolho declarar a Tua suficiência. Que a minha voz não seja apenas um eco das minhas dores, mas um instrumento da Tua ordem. Coloca a sabedoria nos meus lábios para que eu saiba governar o meu interior e profetizar. Que de mim saiam palavras que constroem, que curam e que chamam à luz a existência. Eu descanso na certeza de que a realidade começa no que é dito por Ti. E porque Tu já declaraste o Teu amor e o Teu cuidado sobre mim, eu escolho concordar com a Tua voz. Amém. Que esta porção diária de sabedoria acompanhe você ao longo do dia. Até o próximo versículo.